Então, vale a pena pedir dinheiro emprestado? Na verdade vale, porque na maior parte das vezes, quanto mais dívida fazemos, menos imposto pagamos no lado das empresas. Hoje vamos responder a essa pergunta. Como disse no início, vale às vezes e noutras vezes não. O que acontece? Vamos mostrar aqui com um exemplo real os benefícios da dívida. Imagina que tem 100 milhões de kwanzas para investir numa empresa. Então tu podes te perguntar, vale a pena mesmo investir todo o dinheiro? Vale a pena investir os 100 milhões de kwanza ou pedir dinheiro emprestado para acrescentar? Podias muito bem investir apenas 50 milhões de kwanzas, pedir emprestado 50 milhões. É uma forma. A maioria das pessoas foge dos bancos para fazer empréstimos, porque acham que a dívida é perigo, que a dívida é uma coisa má. Mas vamos ver aqui com números reais, exemplo de uma empresa. Vamos ver com dados. Fique até o fim. Então estes são os dados. Tens um investimento de uma empresa, tu investiste 100 milhões de kwanza. O lucro operacional da tua empresa, o que é o lucro que advém resultado da tua atividade, ou seja, o dinheiro que ganhas pelo fato de estares a vender ou a prestar algum serviço, lucro operacional. Imagine que o teu lucro operacional seja de 30 milhões de kwanza. Para a tua empresa a taxa é de 25%, a taxa de imposto industrial, e fazes o empréstimo ao banco com uma taxa de juros de 18% e esperas no mínimo ganhar 28%. Ou seja, quando abres um negócio e investes numa empresa, tu queres ganhar alguma coisa, podes determinar até onde ganhar no mínimo 28%. Então vamos ver aqui 3 cenários. Vamos ver se a empresa não tiver nenhuma dívida, se a empresa tiver uma dívida de 50% e se a empresa tiver uma dívida de 70%. Vamos lá ver. Se a empresa tiver zero de dívida, se não tiver dívida, o capital dos sócios vai ser 100 milhões de kwanzas. Porém, se a empresa tiver 50% de dívida, os sócios vão investir apenas 50 milhões de kwanzas. Se a empresa tiver 70% de dívida, os sócios vão investir apenas 30 milhões. Então, tal como podemos ver, com 0% de dívida, temos 0%, com 50% de dívida temos 50 milhões, com 70% de dívida temos 70 milhões a pagar. Mas vamos lá ao que interessa. O que é que temos aqui? Certo. Agora imagina, independentemente de termos mais dívidas ou não, o lucro operacional continua o mesmo, 30 milhões. Por quê? Porque o lucro operacional é o resultado da operacionalidade da empresa. Resultado de estares a prestar serviços ou a vender alguma coisa. Isso não tem nada a ver com a dívida. Esse é o teu lucro operacional. Os três têm o mesmo lucro operacional. Agora aqui, certo? Com 0% de dívida não pagas nada. 50% de dívida paga 9 milhões. 70% de dívida paga 12 milhões e 600 mil kwanzas. Porém, olha aí que quanto mais dívida, menos o imposto é pago. Imagine, com 0% de dívida, o imposto é 7 milhões e 500 mil kwanzas. Com 50% de dívida, o imposto é 5 milhões e 250 mil kwanzas. Com 70% de dívida, o imposto é 4 milhões e 350 mil kwanzas. Ou seja, quanto mais a dívida aumenta, 50, 70, quanto mais a dívida aumenta, menor será o imposto. Por esta razão, vimos muita gente a dizer, por exemplo, que algumas pessoas pagam menos impostos. Esta é uma das razões. Quanto mais dívida, menos imposto é pago. Por que menos imposto é pago? Porque o imposto, temos o lucro operacional. Para calcularmos o RAI, resultado antes do imposto, nós temos que deduzir determinados custos e despesas. E os custos inerentes ao pagamento dos juros são deduzidos para a matéria coletável para calcularmos o imposto industrial. Ou seja, se tens um lucro operacional, que já falamos o que é, tens que deduzir os juros que pagas ao banco ou qualquer outra despesa dedutível e só se interessa a matéria coletável. Então, quanto mais impostos, quanto mais juros pagas, menos será a matéria coletável e, consequentemente, menos imposto pagas. Daí que quanto mais dívida, menos imposto a pessoa paga.
Mas vamos lá ver, o resultado líquido é relativamente menor, com mais dívidas. Mas o que acontece? Um cenário especial. Quando eu pago o imposto 7 milhões, o retorno sobre o capital dos sócios é 23%. Ou seja, quanto menos de imposto pago, mais retorno tenho. Isso é estranho, né? Eu faço dívida, pago menos imposto e tenho mais lucro. O que acontece é que acontece uma alavancagem quando fazemos empréstimo. A alavancagem é exatamente como uma alavanca, com menos esforço. Quanto menos dinheiro, aqui a empresa investe apenas 50 milhões, 30 milhões, com mais dívida. Quanto menos dinheiro, quanto menos esforço, o dinheiro que a gente pede emprestado ajuda-nos a ganhar mais, certo? Então o extra fica para o sócio. Temos aqui dois benefícios com mais dívidas. Primeiro é que pagamos menos imposto e segundo é que temos mais retorno. E isso vê-se, por exemplo, nos negócios informais. Não tens dinheiro para abrir um negócio, fazer qualquer coisa. Então vais a alguém e essa pessoa dá-te um empréstimo. É que sem dinheiro, ou pelo menos tinhas uma parte menor, quando te aumentam o dinheiro, tu vais ganhar mais, porque o teu volume de negócio será maior. Quanto mais dinheiro te emprestarem, tu vais ganhar mais, o teu volume de negócio será maior. E, consequentemente, se o volume de negócio for maior, vais vender mais e vais ganhar mais. A dívida vai aumentar o teu capital, vais conseguir aumentar o volume de negócio e vais ganhar mais. É exatamente isso. Este cenário é para um bom ano em que a empresa tem de lucro 30 milhões de kwanzas. Porém, temos de levar em conta que se calhar haverá um ano em que a gente terá de pagar, se calhar haverá um ano em que a gente terá menos lucro. E um dos pontos negativos da dívida é que com a dívida, o credor, a pessoa que dá-te o dinheiro emprestado, não quer saber se obtiveste lucro ou não. Independentemente de teres lucro ou não, tens de pagar a dívida. Daí que é importante fazer esse balanço, termos na empresa a gestão de custos, para podermos verificar se valia a pena fazer o crédito ou não. A dívida não é um problema, o problema é o que fazemos com a dívida. Se conseguires utilizar o dinheiro para maximizar o negócio e depois devolver, está tudo bem. Essa é a realidade da dívida.